Gente, hoje é Apocalipse 1, o versículo é do 9 ao 20. Esse estudo do Apocalipse que eu estou dando às quartas-feiras, eu estou falando versículo por versículo do livro de Apocalipse. Eu acho que eu vou até escrever um livro sobre as revelações do Apocalipse, versículo por versículo. Se a minha equipe de mídia me ajudar, pode pegar esses vídeos, colocar no pendrive. Eu posso mandar para onde, pastora? Para a editora, e lá eles mesmos colocam tudo, escrevem tudo, e aí a gente pode ter um livro, uma série de Apocalipse, versículo por versículo, escrito pelo pastor, né? Ó, que legal, que chique, a cara da riqueza. Mas a equipe de mídia tem que me ajudar, entendeu, gente? Tem que rolar aquela química. Então, até aqui tem sido bênção para você, irmãos? Vocês que têm vindo, que têm acompanhado, né? Muita gente faltou hoje que tem vindo ao estudo do Apocalipse, mas eu vou dar o estudo, irmão. Às vezes eu dou uma, né? Mas não veio, assiste lá no YouTube depois. Eu tenho certeza que tem sido bênção e o nosso propósito, pega isso aqui. O nosso propósito, irmãos, com o livro de Apocalipse é trazer para a igreja o entendimento e a consciência de você estar preparado para se encontrar com Jesus. Eu não tenho outro objetivo a não ser esse aqui, que você crie um sentimento, uma consciência de que você é a igreja de Cristo e que um dia vai se encontrar com Ele. E como Jesus está muito perto de voltar, para a gente que é um leitor da Bíblia, que examina as Escrituras, nós estamos desesperados, apavorados, com tanta profecia se cumprindo, que eu me sinto na urgência e na obrigação de trazer a igreja para esse lugar de desespero junto comigo. Entende? Então, quanto mais você aprender sobre Apocalipse, menos você peca. Quanto mais você aprender sobre a volta de Jesus, menos você pensa em desviar. Quanto mais você aprender sobre as profecias, com mais temor você vai andar na face da terra. Amém, gente? Então, esse é o nosso objetivo, trazer sobre a igreja uma consciência, um entendimento, uma maturidade espiritual. Então vamos lá, hoje eu vou falar sobre o capítulo 1, do versículo 9 ao 20. Bota para mim aqui o estudo, por favor. Capítulo 1, do versículo 9 ao 20. Glória a Deus. Feche seus olhos, coloca a mão na sua mente assim, ó. Fala assim comigo: Espírito Santo, a partir desse momento, eu levo minha mente cativa a mente de Cristo, e eu peço ao Senhor que todo dominador de mente saia da minha vida, que a minha mente esteja conectada à mente de Cristo. Bota a mão no coração, fala assim comigo: Espírito Santo, eu te autorizo a trocar o meu coração, tira o coração de pedra e me dá um coração de carne. Que o meu coração seja uma terra frutífera, para que a semente, que é a tua palavra, possa germinar e produzir frutos que permaneça. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos para o estudo do Apocalipse. Hoje capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Tá, vamos lá. Abaixa um pouquinho. Se quiser tirar o som para mim daqui de cima, pode tirar, porque me atrapalha. Deixa só no PA, por favor. Eu já falei algumas coisas, né, na introdução sobre o livro de Apocalipse. Eu já falei um pouco sobre o capítulo 1, né? Eu fiz toda uma introdução sobre o Apocalipse, o que significa o livro de Apocalipse, o que significa o livro da revelação. Então já fiz toda uma introdução e também já falei um pouco sobre o capítulo 1.
E eu falei que o capítulo 1 ele se divide em 3 partes, né? Falei já a primeira parte, falei a segunda, hoje nós vamos falar a terceira parte, beleza? Mas eu fiz aqui um compilado aqui também para poder compartilhar com vocês. Estamos entrando agora na terceira parte, né, do capítulo 1 do livro do Apocalipse. Esse capítulo está dividido em 3 partes. Quais? Primeira parte, introdução. Segunda parte, a mensagem de consolo à igreja. Tudo isso eu já falei lá atrás, só estou recapitulando. Então, o capítulo 1, ele fala, a primeira parte, a introdução, é onde João se apresenta, já no capítulo 1, falando, eu, João, recebi do Senhor as revelações. Então ele já começa na introdução, trazendo o entendimento do que representa o livro do Apocalipse, né? Que é o livro das revelações. A segunda parte é uma mensagem de consolo à igreja. Por quê, irmãos? Porque naqueles dias a igreja de Jesus estava sendo perseguida por um homem chamado Nero. Depois Nero morre, vem quem? Começa com a letra D, ou melhor, com a letra F e o sobrenome com a letra D. Flávio Domiciliano. E ele continua essa perseguição à igreja. Então, dos propósitos que o capítulo 1 tem é trazer consolo à igreja que estava sendo perseguida. E a terceira parte, e hoje falaremos sobre a terceira parte, que é a última divisão, encerrando assim o capítulo 1. Então hoje eu vou encerrar o capítulo 1, e na semana que vem nós daremos início ao capítulo 2, né? Que é onde já vai começar ali as cartas destinadas às 7 igrejas da Ásia. Então vamos lá, passa para mim. Esta terceira parte tem como coluna principal, eixo central, a pessoa de Jesus, o Cristo. Vamos ler então o texto? Bota para mim aqui, Apocalipse 1, você que tem Bíblia, acompanha aí na sua Bíblia. Você que não tem, só olhar aqui no telão. Versículo 9 ao 20. Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento, do reino e da perseverança na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E no dia do Senhor, achei-me exaltado no Espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como um som de trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês, e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um ser humano, vestido uma longa túnica que chegava a seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluziam como o metal quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que o admirei, caí a seus pés, como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo a chave da morte e do inferno. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto,
tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que se sucederão depois desse. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então nós vamos falar sobre estes versículos aqui, e que o Espírito Santo traga revelações profundas ao nosso coração, em nome de Jesus. Então vamos lá, bota para mim ali o estudo. Esta terceira parte tem como coluna principal, o eixo central, a pessoa de Jesus, né? O Cristo poderoso, o Cristo glorioso. Já ficou muito claro e muito evidente no que nós acabamos de ler, que aparece Jesus ali para João, sim ou não? E ele começa a trazer para nós algumas características daquilo que ele está vendo. Irmãos, pelo amor de Deus, que coisa gloriosa que ele está vendo. Mas vamos lá, nós vamos entrando de forma mais profunda, né? Até o verso 8, João estava fazendo apenas uma introdução. Ele ainda não teve, olha aí, ó, visão de nada, era visão ali que eu escrevi. Agora, quando entra no verso 9, João começa a ter visões, e são visões sobrenaturais. A partir de agora, ele terá uma sequência de 7 visões que formam o livro de Apocalipse. Você percebe que até o versículo 8 ele ainda não tem visões, mas a partir de agora a visão espiritual dele é aberta, e ele vai começar a ter visões sobrenaturais que o Senhor vai mostrar para ele. Vamos lá. Na abertura desta terceira parte do capítulo 1, João já inicia se identificando como o autor do livro, como aquele que está recebendo a revelação. Já ali no primeiro versículo, no versículo 9, a gente já começa a entender que de fato é ele. Eu, João, ele está falando, né? A intenção aqui não é se mostrar maior ou superior aos irmãos por causa das revelações, e sim para trazer a todos a confirmação de que o que ele está enviando para os irmãos são fatos e são verdades. Você percebe que João ele começa se identificando como, sou eu, João, que estou escrevendo para vocês. Só que ele não vai dizer, sou eu, o apóstolo João, sou eu, o bispo das igrejas da Ásia. Não, ele diz, olha, sou eu, João. Quem? O vosso irmão, aquele que está junto com vocês, olha o que ele vai dizer, companheiro de sofrimento, gente. Você está compreendendo? Ele não está dizendo, sou eu, o apóstolo de Jesus, o chamado, aquele que tem toda a autoridade. Não, ele está dizendo, sou eu, João, irmãos de vocês, companheiros de sofrimento. Hoje um irmão daqui da igreja me ligou. Eu estava aqui na igreja, na obra aqui, desesperado, pastor, preciso falar com o senhor, preciso. E a gente se encontrou, e ele abriu o coração para a gente de algo que estava acontecendo. Irmãos, eu chorei junto com esse irmão. A dor que ele estava sentindo entrou dentro de mim, e eu comecei a chorar junto com ele. O que é isso? É o que João está dizendo, vosso companheiro no sofrimento. Nós temos chorado juntos, nós temos passado luta juntos, sofrimento juntos. Entende o que ele está dizendo? Aí passa para mim. Perceba que João traz alguns pontos cruciais, que eu particularmente acredito ser uma espécie de códigos. Isso aqui é coisa da minha mente, irmão.
Por quê? Porque eles estavam sendo muito perseguidos. Naquela época, esse Flávio Domiciano estava pegando os cristãos e crucificando de cabeça para baixo. Eles estavam tornando aqueles irmãos mártires, cortando cabeça, matando os irmãos. Então eu imagino, sabe, que eles criaram meio que um código para se comunicarem. Então João ele vai dando algumas identificações no livro de que é ele mesmo que está escrevendo. Então eu que botei isso aqui, né, irmão? Isso é coisa da minha mente, tá, gente? Aqui eu botei: particularmente acredito ser uma espécie de código entre aquele servo de Jesus, aquele servo de Cristo. Tipo, ó, se alguém bater aqui na porta, você não pergunta quem é, não. Eu vou falar os códigos. Então, ele vai falar assim, ó, primeira coisa, primeiro código: eu, João, irmão. Segundo, vosso companheiro de sofrimento. Eu sei tudo que vocês têm passado, porque eu também passo junto com vocês. Terceiro, ele vai dizer: no reino e na perseverança. Aonde, irmãos? Na fé em Jesus. Todo sofrimento, toda luta que nós temos passado tem uma finalidade: matar a sua fé em Jesus. Mas no ano de 2023, Deus tem falado algo ao nosso espírito, que vai ser um ano da gente perseverar. Você entende? Aí João, ele já vai alertando os irmãos: olha, sou eu, João, o vosso irmão que tem sofrido com vocês, ó. E não só a questão do sofrimento, mas nós temos um reino, que nós temos seguido esse reino, e nós temos perseverado na fé em Jesus. Você pertence a um reino, meu irmão. Amém? Você pode dizer para alguém que está perto de você: você pertence a um reino. Aleluia. Alguém está entendendo isso ou não? Porque tem gente que acha que pertence à igreja. Eu não pertenço à igreja, eu pertenço ao reino de Deus, irmão. Porque o reino de Deus está acima de qualquer instituição religiosa. Aí ele vai dizer: do reino e na perseverança na fé. Não basta só dizer que é do reino. Fala para alguém aí, vai. Não basta só dizer que é do reino. Você tem que aprender a perseverar. Olha para essa pessoa que está perto de você e fala assim, ó: tem muito cristão fraldinha. Fraldinha, fala, fraldinha. Fraldinha, fala para ele. Que desiste de tudo com muita facilidade. Mas está na hora de tu crescer e aprender a perseverar na fé. Tem que perseverar na fé, irmão. Tem que perseverar na fé. Tem que perseverar na fé. Tem que perseverar na fé. Sabe com quantos anos esse camarada está aqui? 90 anos, irmão. Foi lançado numa ilha para ser morto. Aí ele está dizendo: olha aqui, eu não sou mais um garoto não. Mas sabe de uma coisa? A minha fé e a minha perseverança é a mesma. Eu continuo perseverando. Aleluia. Glória a Deus. Olha de novo para essa pessoa e fala: para de ser um fraldinha. Amadureça. Aleluia, gente. Passa para mim. Agora ele diz onde ele está. Ele vai continuar o texto dizendo: eu, João, irmão vosso, companheiro no sofrimento, no reino da perseverança na fé em Jesus, vírgula, estava onde? Na ilha de Patmos. Por causa de quê? Agora ele diz aonde ele está, na ilha de Patmos. E ele está por causa de quê, irmãos? Da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo.
Porque é muito diferente de você dizer, eu sou crente. Diga para alguém que está do seu lado, você é um chato. Entendeu? Você é um chato. Porque João não está dizendo, eu sou crente. Nada, ele está dizendo, eu estou preso. Eu fui condenado. Estou como um prisioneiro. Por causa de quê? Por causa da palavra que eu pregava. E do testemunho de Jesus que a minha vida pronunciava. Vou falar de novo, para de ser chato. Ô quinteto aí, para de conversar. Presta atenção aqui. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele está dizendo, eu estou preso por causa de quê? Está aqui, irmão. Por causa da palavra de Deus. E por mais o quê? Do testemunho de Jesus. Porque não basta dizer que é crente. Não basta dizer aí essas coisas gospel que todo mundo fala. A tua vida tem que dar testemunho de Jesus. Então ele está dizendo, a minha vida é um testemunho de Jesus. E quem me prendeu viu Jesus em mim. Alguém entendeu isso, irmão? Porque escuta aqui, de repente para prender João, só pelo que ele pregava, tinha que ouvir ele pregando, se ele ficasse quieto. Lembra quando foram prender Jesus? Quando eles olham assim, mas quem é Jesus aqui? Quem é? Aí Jesus teve que se identificar, não teve? Por quê? Porque todos pareciam com Jesus que estavam ali junto com ele. Pegou essa ou não? Então eles não sabiam quem era Jesus. Eles vão pegar os 11, né? As 12 com Jesus, né? Porque Judas já tinha saído, filho da perdição. Então os 11 que ficaram, todos pareciam com Jesus. Ninguém estava pregando, ei queridos, a paz do Senhor, eu sou pregador da palavra de Deus. Eu sou evangelista, eu sou presbítero, eu prego a palavra de Deus. Nada, estava todo mundo quieto. Mas eles estavam tão cheios já de Jesus, que todos eles se pareciam com Jesus. E aí eles olham e falam, quem de vocês aí é Jesus? Aqui, pegou, irmão? Eles chegam para prender ele e falam assim, peraí, mas todo mundo se parece aqui? Quem aí é Jesus? Aí Jesus vai, eu sou. E a Bíblia diz que eles caem como mortos. Aí pensa em Jesus, levanta, rapaz, vocês vieram para me prender, levanta. Pegou essa, irmão? E aí levaram Jesus, não foi porque eles quiseram, Jesus, eles prenderam, não, Jesus se deixou ser preso. Porque quando ele falou, eu sou o que vocês procuram, eles todos caíram como mortos. E o próprio Jesus falou, levanta aí, rapaz, você tem que me levar preso. Você entende? Então, João está dizendo, eu fui preso por causa da palavra que eu anunciava e do testemunho que eu dava de Jesus. Passa para mim. E no dia do Senhor, olha o que ele vai dizer, irmão, isso aqui é muito forte, olha. Versículo 10, e no dia do Senhor, achei-me exaltado no Espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como um som de trombeta. Eu esqueci o meu chofar em casa. Eu ia tocar para vocês um chofar com efeito, para vocês entenderem o que era uma voz de trombeta. Ia ficar doido. Aí ele vai dizer, e no dia do Senhor, o que significa isso, no dia do Senhor? A conotação aqui, a ênfase no dia do Senhor, está ligado ao dia de culto. Dia em que se deve ter reverência, entrega, maior tempo, de tudo ao Senhor. João estava em um momento de culto pessoal, mesmo na ilha de Pátimos, mesmo como um prisioneiro, naquele momento, imagino eu, ele pegou uma harpa cristã e começou, nós abrimos esse culto em teu nome, ó Jesus Cristo, nós abrimos. João começa a lhe louvar preso, irmãos, como condenado por causa da palavra.
ele começa a cultuar a Deus, porque o judeu leva muito a sério o dia de culto ao Senhor. Você sabe que às 18 horas eles encerram as suas atividades, não fazem mais nada até às 18 horas do outro dia. Eles param de trabalhar, eles cessam as suas atividades e ali eles começam a reverenciar o Senhor. É assim que você faz, não é? Dia de domingo, você já fala para o parente: não vem para minha casa que o domingo é do Senhor. Você não marca shopping, você não marca praia, você não marca cinema, você não vai para lugar nenhum, porque você entende que esse dia eu consagrei ele ao Senhor, eu estou totalmente voltado para Deus. Não é assim que você faz? Eu sabia que você fazia isso, irmão. Se você não faz, você devia começar a partir de hoje a entender que este dia é o dia que você tem que entregar. É o dia da família, pastor. Não, é do Senhor. O dia da família é todo dia, irmão. Todo dia. Você está de segunda a sábado com seus parentes. Pastor, mas eu trabalho, eu estudo. O problema é seu, se vira. E domingo? Domingo é do Senhor. Eu tenho que acordar, casa de Deus. À tarde tem culto, casa de Deus. À noite tem culto, casa de Deus. Porque esse dia, ele todo deve ser entregue para o Senhor. Então ele está dizendo: no dia do Senhor. Eu até escrevi aqui, né? Se este dia é do Senhor, nada pode tomar o seu tempo, nada pode me tirar do foco que é cultuar, servir, adorar a Deus neste dia. Qualquer coisa que possa me tirar desse foco, dessa conexão, eu preciso tirar do meu caminho, irmãos. Não tem parente, irmãos. Às vezes dá a impressão que dá é que a gente não tem parente, né? É a pastora. Tem um irmão meu que manda mensagem para mim direto: pô, você não vem na minha casa, pô, você não sei o quê, pô, não sei o quê, não sei o quê. O que eu faço? Eu planejo férias. Você precisa aprender a planejar férias. Pega 30 dias, irmão, visita a parentada toda. Aí quando eles falarem assim: ó, domingo eu vou na tua casa, pode ir. Depois que a gente almoçar, comer uma sobremesa, você, ó, ou tu vai para o culto comigo, ou tu cispa para a tua casa, porque eu não vou deixar de ir para o culto para ficar com você em casa, não. Você entendeu? Porque esse dia é de quem? De quem é, irmãos? É do Senhor, não é nosso. Entende? Aí ele continua falando. Passa para mim. Achei-me exaltado no Espírito. Esta expressão deixa claro que João está tendo visões espirituais e não fruto de imaginações, achismos ou sensações pessoais e emotivas. Porque no ambiente de culto profético, eu sei que você já aconteceu isso contigo. Alguém botou a mão em você e falou: assim te diz o Senhor, e falou um monte de baboseira para você. Já ou não? Já ou não, gente? Levanta a mão, porque eu já estou com a mão levantada, porque já me entregaram de baboseira no tal do gibi. Entende? Por quê? Porque são pessoas emotivas, empolgadas, está no ambiente espiritual, e aí tudo que mexe com a minha esposa uma vez foi pregar numa igreja e ela estava toda quebrantada, né? Tem aquele dia que tu está choroso, não tem? Aquele dia que tu está chorando com Jesus, tudo te faz chorar. Minha esposa estava nesse dia. Aí ela foi pregar numa igreja, uma pessoa começou a louvar um hino, Jesus começou a falar com ela, ela se ajoelhou, ficou lá, tal, chorando. Ela falou: nesse dia eu recebi umas 10 profecias. Levanta a tua cabeça, minha serva, eu sou contigo. Mas não era nada. Ela falou: gente, eu só quero adorar Jesus, dá para me deixar em paz? Você entende? São pessoas empolgadas, emotivas. Mas João, ele começa a trazer para a gente o entendimento: olha, nesse dia que eu estava ali totalmente entregue ao Senhor, eu achei-me exaltado no Espírito. Ou seja, o Espírito de Deus se conectou ao meu espírito, e eu comecei a ter visões espirituais. Amém, gente? E não foi imaginações, mas visões. Passa para mim. Já passou? Deus
dá orientações a João sobre o destino das cartas. E aí você vai vendo os versículos. Ele vai dizendo no versículo 11: escreve em um livro que vês e envia a estas igrejas. O que Deus está falando? O que Jesus começa a falar com João? Deus dá a ele orientações sobre o destino dessas cartas, que são as 7 igrejas da Ásia, né, que eu acabei de falar aqui, que são essas daqui: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e por aí vai. Lembrando que o número 7, e deu um blade ali. Irmãos, esses errinhos que está tendo é porque eu faço o meu estudo no celular. A letra é tão pequititinha que tem coisas que passam desapercebidas, eu não consigo ver. Mas esses números, o número 7, ele traz para a gente uma orientação de perfeição, ou seja, uma totalidade. Todas as vezes que você vê o número 7 em Apocalipse, está falando da perfeição, a totalidade. Então preste atenção nisso aqui. Eu já falei isso no estudo passado. Quando o livro de Apocalipse está mencionando as 7 igrejas, 7 candelabros, 7 estrelas, ele está englobando todas as igrejas. Ele está destinando a igreja, não é só as 7 igrejas da Ásia, mas aonde tiver uma igreja implantada por Jesus, essa carta está sendo destinada a esta igreja. Amém? Então diga-se para você: esta carta está destinada à minha pessoa, porque eu sou a igreja de Deus. Amém? Então a carta é destinada a nós, a igreja SEAB, a Assembleia de Deus, Batista, todas as igrejas que houver na face da terra. A carta está sendo destinada a elas. Passa para mim. Aí ele começa a falar o seguinte: olha, o que ele está vendo? Voltei-me para observar, versículo 12. Quem falar comigo? E voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E aqui eu vou colocar para vocês a definição daquilo que ele está vendo, cada item e o que significa. O candelabro de ouro, ele aparece 3 vezes em momentos importantes no Antigo Testamento. Primeiro, no tabernáculo de Moisés, ele era colocado entre o lugar santo e o santo dos santos. O que significa? Moisés criou uma tenda, lembra? O tabernáculo era uma tenda. Então Deus fala para Moisés: Moisés, faz o lugar santo, para você entender, lugar santo, tinha uma cortina que separava do lugar santíssimo, que era o santo lugar. Aqui no santo lugar tinha a arca da aliança, lembra? Tinha alguns utensílios que Deus estabeleceu que houvesse ali. Então, ele ficava entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Vamos lendo. Justamente, para quê? Para iluminar o caminho do sacerdote até o santo dos santos. Então, para o sacerdote chegar ao sumo, né? Chegar ao santo dos santos, ele tinha que acender o candelabro. O candelabro iluminava o seu caminho até a chegada do santo dos santos, aonde ele ia se conectar com Deus. A segunda menção será no templo de Salomão, que é uma réplica do tabernáculo de Moisés, que por sua vez era colocado um candeeiro com o mesmo propósito, porque Salomão vai pegar a réplica do tabernáculo e agora ele vai construir o templo de Salomão. É óbvio que você sabe que o templo de Salomão tinha outras características, era toda em ouro, aqueles revestimentos e por aí vai. Passa para mim. Esse aqui é um modelo de candeeiro, né, que se usava naquela época. É claro, ele é cheio de detalhes, irmãos, na ponta tinham amêndoas e por aí vai, com óleo, tudo tem um significado. Só que se eu for falar detalhe por detalhe, eu fico só aqui no candeeiro e a gente não acaba aqui o estudo do capítulo 1. Passa para mim. A terceira vez será mencionado no livro do profeta Zacarias, dentre diversas visões que o profeta Zacarias vai ter do capítulo 1 ao capítulo 4,
ele vai ter uma série de visões, e ali ele também vai ter a visão do candelabro, né, do candeeiro, dentre todas essas visões. Por que eu estou falando isso? Para você entender o significado e a importância do que João está vendo agora, certo? Então passa para mim. O próprio Senhor dá a João a revelação sobre... Deixa eu ficar do lado de cá que está dando microfone ali. O próprio Senhor dá a João a revelação sobre o que representa o candelabro ou candeeiro, no verso 20. Quer ver? Bota aí no capítulo 1 aí, onde a gente está lendo, lá no versículo 20. Você vai ver que o próprio Jesus vai falar para João o que significa o candelabro, o candeeiro. Olha o que ele vai dizer no versículo 20. Este é o mistério das 7 estrelas. Você vai ver aqui, a gente leu que Jesus aparece com 7 estrelas na mão direita e andando entre os candelabros, lembra? Mas aí, olha aqui, o próprio Jesus está falando para João, olha, eu vou te falar o que significa. Esse é o mistério das 7 estrelas. As 7 estrelas que estão na mão direita de Jesus, o que significa? Que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas. Eu vou falar sobre isso mais na frente. Vou te dar um recadinho, irmão. Quando eu estava lendo isso aqui, caiu um temor em mim. Eu falei, Jesus. Olha para alguém que está perto de você e fala assim, ó, cuidado com o que você fala do seu pastor. Quando eu li aquilo ali, irmão, então eu estou na tua mão, é? Eu vou falar melhor sobre isso mais para frente. São os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então o Senhor já traz para ele a revelação do que significa as estrelas e o candelabro. Passa para mim. Bota lá agora no estudo. Pode passar. Tá, aqui. Aqui no verso 20. O Senhor revela a João que os 7 candelabros representam as 7 igrejas. Olha que interessante, olha o que eu escrevi. A comparação de Jesus entre a igreja e o candeeiro, ou candelabro. A primeira função da igreja neste mundo é ser luz. Por quê, irmão? Porque a primeira função de um candelabro é o quê? Iluminar. Então o Senhor está falando para João, João, o candelabro representa as 7 igrejas. Qual é a função do candelabro? Ser luz, iluminar. Qual é a função da igreja? Ser luz para quem, gente? Olha para alguém que está perto de você. Você sabe por quê? Pessoas que você conhece não querem entregar sua vida para Jesus? Porque você não é luz para eles. Vou até beber uma água. Cadê meu filho? Me dá uma. Mexe lá no. Apaga as luzes para mim lá, me dá essa. Já apaga aqui, ó. Meu líder de manutenção. Quando eu falar já, você apaga. Olha aqui, irmãos, preste atenção nisso. Preste atenção nisso aqui para você entender a tua função como igreja. Nós estamos num ambiente iluminado, sim ou não? Agora, aqueles que estão lá no mundo, eles estão assim, ó, apaga. Aonde eles estão, pastor? Eles estão andando aonde, hein?
em trevas. Irmãos, o mundo está entregue na mão de Satanás. O que o Senhor fala para nós? Que o mundo jaz o maligno, ou seja, o mundo anda em... Então peraí, não adianta você ficar dizendo, meu Deus, quanto homossexualismo, é muita gente agora se tornando gay, tem muita gente usando drogas, esses jovens estão perdidos. É óbvio, gente, eles estão aonde? Eles estão andando nas trevas. E o que é que tem de bom nas trevas? O que é que tem de bom nas trevas, irmãos? Não tem nada de bom nas trevas. Aí, Jesus está falou para os discípulos, não falou? Passa para mim aqui o slide, rapidinho. Eu quero ver se eu deixei anotado aqui. Não, deixei anotado aqui não. Olha o que Jesus vai falar para os discípulos, se eu não me falha a memória, em Mateus capítulo 7. Ele vai dizer: vocês são o sal da terra, e vocês são a luz do mundo. Agora, o próprio Jesus que falou para os discípulos lá atrás, vocês são o sal da terra, a luz do mundo, está de novo falando para João. Só que agora ele está direcionando a igreja, e ele está dizendo: igreja, vocês são luz para o mundo. As pessoas estão em trevas, gente. Elas estão condenadas à morte eterna. Elas estão sentenciadas ao inferno. As pessoas que estão no mundo. Por quê, irmãos? Porque enquanto elas estão no mundo, elas estão rejeitando o Filho de Deus, que morreu na cruz, que se humilhou por nós. Aí Jesus falou para João, a igreja precisa ser o candelabro, ela tem que estar iluminada, acende. Aí quem está em trevas vai ver luz. Cara, tem uma luz ali, é uma igreja que o Senhor edificou. Tem outra ali. Aí aonde você passa, teus amigos vão falar: caramba, esse cara é diferente, é a luz. Eles estão vendo uma luz passando. Observe que João vai ver agora alguém, e ele diz que esse que ele está vendo é semelhante ao Filho. Não é o que está aqui no texto, ele vai dizer: e entre o candelabro, alguém semelhante a um ser humano, vestido uma longa túnica, que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. João está tendo a visão de Jesus, homem, mas não agora homem carnal, aquele homem que desceu nessa terra, frágil, que foi desprezado pelos homens, que bateram nele, que crucificaram ele. Não, ele não está vendo mais esse. Mas Jesus dá a entender a João que é ele, deixando ele ver aquele lado humano. Pegou essa? Aqui. Porém, com detalhes de sua autoridade como Deus. Em Daniel capítulo 7, versículo 13, Daniel, você sabe que é o livro apocalíptico do Antigo Testamento. Ele vai ter a mesma visão. Ele vai ver o Senhor, mas ele vai dizer: mas eu vejo ele como filho dos deuses, filho do homem. Por que isso, irmãos? É justamente para respaldar o que João está vendo. Mas aí você pode ler em casa, e ele vai ter uma visão semelhante da pessoa de Jesus em um corpo humano. Passa para mim. O que chama a nossa atenção é onde ele está posicionado e como ele se movimenta. Jesus está andando no meio das 7
igrejas. Diga para alguém que está perto de você: agora você entendeu? Porque quando você entrar nesse lugar, você não tem que ficar batendo papo, você tem que ter reverência. Por quê? Passa para mim. O que podemos aprender com essa visão de Jesus no meio da igreja? Primeiro, só se pode ver Cristo através de sua. O mundo nunca vai ver Jesus se não for através da igreja. Para com esse papo, irmão. Existem vários caminhos. Não, existe vários, nunca vai existir. Só existe uma forma das pessoas verem Cristo, Deus na terra, é através da igreja. Não existe outra. Segunda coisa, é por isso que a igreja brilha, por isso que ela é luz para esse mundo. Por que ela é luz? Porque Cristo anda no meio dela. Então Ele é a própria. Se Ele sai da igreja, a igreja vira trevas. Você entende por que Ele está dizendo: ei igreja, vocês são um candelabro? Por quê? Porque Ele anda no meio dela. Terceiro, Cristo está perto de nós, perto de sua igreja, entronizado, firmado. Ele é a pedra fundamental. E cara, você tem noção que Ele está aqui agora? Obrigado pelo seu aleluia, minha irmã. Acho que só você entendeu. Você tem noção que Ele está aqui agora andando? Por quê? Porque Ele anda no meio da... Entendeu, meu filho? Na semana que vem, quando eu entrar no capítulo 2, você vai ver que Ele anda no meio da igreja e Ele de fato conhece a igreja. Você vai ver o que Ele vai falar das 7 igrejas. Vamos lá que eu tenho que acelerar. Passa. Capítulo 1, versículo 13. As vestes. Olha aqui que João vai falar agora. Olha aqui. João agora vai dar ênfase total no que ele está vendo. Vejo alguém semelhante ao homem. E ele começa agora a dar toda a descrição do que ele está vendo para nós. E ele vai dizer: entre os candelabros alguém semelhante ao ser humano. Primeiro, vestido com uma longa túnica que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. A veste de linho longas. O que significa? Elas representam as vestes sacerdotais, a qual Deus havia estabelecido na lei mosaica. Aqui existem alguns textos que eu deixei para você estudar em casa, que eu não vou ficar abrindo aqui, senão a gente vai gastar muito tempo. Mas se puder abrir pelo menos aqui, Hebreus 6 para mim, abre aqui, bota aqui para mim, do 19 ao 20, você vai entender porque ele está vendo Jesus no aspecto de homem, mas a glória está ali. E ele começa a trazer uma descrição. Primeira descrição: a veste dele é branca, é de linho, branca como a neve, não tem costura, porque essa era a veste sacerdotal. Lembra quando Davi, ele traz a arca da aliança de volta para Israel? Ele tira as suas vestes reais de rei, ele coloca a veste sacerdotal. A veste sacerdotal era um linho puro, fino, que quase aparecia a nudez do sacerdote, para representar a pureza que ele tinha que carregar. E Davi vem dançando, celebrando, porque Deus estava voltando para Israel. Então ele está vendo agora Jesus vestido de veste sacerdotal. Olha aqui, Hebreus. Essa esperança é para nós como âncora da alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu, onde Jesus adentrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Então quem é Cristo para nós? Ele está tendo a visão, João. Ele é o nosso sumo sacerdote. O que isso significa? Ele é o mediador entre nós e Deus. É Ele que intercede por nós diante de Deus. É Ele que roga por nós. É Ele que suplica por nós. É o seu sangue derramado naquela cruz que nos limpa, nos purifica e nos dá acesso a Deus. Ele é o sacerdote perfeito. Você lembra que o sumo sacerdote pegava os sacrifícios para poder se apresentar diante de Deus e queimar em oferta? O que Cristo fez? Ele foi a própria oferta. Aleluia, gente. Então, essa é a visão que João está tendo, passa para mim. E esse é o significado dessa vestimenta que ele está vendo nesse momento. Representa Cristo como sacerdote diante de Deus. Pode botar lá no estudo para mim, por favor? Pode passar. Pode passar. Aí. Pode passar. Aí ele vai falar mais o seguinte: olha, a sua cabeça e seus cabelos são brancos, brancos como a neve, está aqui no texto. Essas características apontam para a divindade de Deus. A sua, não é esterilidade não, aqui entrou errado, é a sua eternidade, a sua divindade, a sua eternidade. Porque na boa, irmãos, Deus é espírito, não é? Então você consegue imaginar Deus um velhinho de cabelinho branco? Não, irmãos. Ele está vendo aquela característica, cabelo branco, cabeça branca, representa a divindade, a eternidade de Deus, que Ele é um Deus de toda a eternidade. Você pegou isso ou não, irmão? Quando você vê uma pessoa de 100 anos, 120 anos, o que você pensa? Gente, essa pessoa, né, já viveu muito. Não morre não? Está fazendo hora extra na terra. O que você está dizendo? Que essa pessoa está tendo vida longa. Então ele está vendo Jesus agora com essas características, e Jesus está dizendo sobre a sua eternidade. Pegou ou não pegou? Aí ele continua dizendo: olha, os olhos dele são olhos como chama de fogo. Aí fala que tu, quando leu isso alguma vez, você não pensou, cara, deve ser aquele lá, o da moto, irmão, o motoqueiro fantasma. Gente, o motoqueiro fantasma nasceu lá no céu. Não, irmãos, o que João está vendo são descrições que estão se manifestando naquele momento. E ele está, cara, os olhos dele parece chama de fogo. O que significa? Existem pelo menos duas linhas de pensamento quando fala sobre os olhos dele como chama de fogo. É a sua onisciência como Deus, a onisciência de Deus. Daniel vai falar um pouco sobre isso, o próprio livro de Apocalipse também vai falar. E o que significa? Que os olhos dele são olhos que sondam as intenções das mentes e dos... Os olhos dele são profundos. Vai lá dentro da tua alma, vai lá dentro do teu coração, e ele começa a ver todas as intenções que está aí dentro. Ninguém pode fugir dos olhos do Senhor. E a segunda linha de pensamento, que os olhos dele como chama de fogo, também aponta para um olhar de juízo, com justiça. Existe uma linha de pensamento que quando João Batista está pregando,
entenda bem o que eu estou dizendo, uma linha de pensamento, de que quando João Batista está pregando, que ele fala, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Existe uma linha de pensamento que este fogo é um fogo de juízo. Pegou? Então existem algumas passagens na Bíblia que quando menciona fogo, não é fogo do Espírito Santo, mas é um fogo de juízo de Deus. Então o mesmo olhar que transmite a onisciência de Deus, também é um olhar de justiça. Meu Deus, vocês vão se tornar mais crentes, eu creio, a partir desses estudos. Passa para mim. Aí ele vai dizer sobre os pés, né? Ele vai falar, os pés dele eram pés que reluz como um metal que sai da fornalha ardente. Você consegue, irmão, eu acho que só em filme que eu vejo isso. Quando aqueles ferreiros estão lá, né? Pim, pim, fazendo espada, eles tiram o metal do fogo, está em brasa assim, né? João Batista está dizendo, os pés dele parece um metal que acabou de sair do fogo, incendiado, acesos. Mas o que isso significa? Quando os pés são mencionados nesta condição, traz a nós a informação de que ele é quem esmaga ou que esmagará a cabeça da serpente. Os pés dele estão prontos para executar o juízo de Deus. Aleluia, aleluia. Ele está pronto para executar seu juízo contra quem, irmãos? Contra os ímpios. Quem são os ímpios? Todos aqueles que rejeitam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, seja homem, seja mulher, seja idoso, seja jovem, seja adolescente, todos que rejeitam o sacrifício de Jesus na cruz, todos eles serão julgados, passarão pelo juízo de Deus e todos serão sentenciados. O Deus de misericórdia que a gente conhece hoje, irmão, nós não vamos conhecer no dia do juízo. Esquece ele não vai existir. Sabe quem vai existir? Esse aqui, ó. Seus pés em brasa acesa. Pá, vai esmagar. Os ímpios e contra Satanás e seus demônios. Passa para mim. Aqui eu coloquei algumas referências, não sei se dá para ver aí, que ficou pequenininho. Dá para ver? Se vocês quiserem tirar foto. Gente, isso aqui é um estudo bíblico. Pelo menos que vocês tenham interesse de ler o que o pastor está trazendo, para pelo menos ficar alguma coisa dentro de você. Tem uma revelação que Jesus me deu sobre a volta dele, um sinal que eu não contei para a igreja ainda, e eu nem sei se eu vou contar, porque você vai esquecer. Você não tem interesse de estudar, de se aprofundar, de procurar entender. Então, anota, vai para casa, lê, examina. Meu Deus, agora eu entendi que o pastor está falando. O Espírito Santo vai te dar mais revelações do que aquilo que eu estou trazendo para você. Aqui tem Salmo capítulo 110. Quer ver? Coloca aqui Salmo 110 para mim, versículo 1. Eu vou ler só esse texto aqui para você entender que são textos de pesquisa que vão auxiliando o nosso estudo. É que se eu ficar lendo tudo, o estudo fica muito extenso, né? Olha aqui, Salmo 110, versículo 1. Assim declara o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita e aguarda, enquanto de teus inimigos faço um objeto de descanso para os teus pés. Em outras versões vai dizer para que o Senhor realmente esmague. Então, os textos de referência ao que João está vendo estão na Bíblia. Volta lá para o estudo para mim. Já estou acabando, gente, aguenta aí.
Pode passar, está lá na frente. Aí, passa. Aí ele vai dizer: e da sua boca sai uma espada afiada. Aí nós estamos como referência a Ezequiel capítulo 43, versículo 2. Depois você pode ler em casa também. A voz do Senhor é uma voz de proclamação, porque ele vai dizer: e eu vi uma voz que saía de trás de mim. Não é isso que ele vai dizer? Que ele ouviu uma voz depois dos seus pés reluziam como metal, versículo 15, quando é refinado na fornalha ardente, a sua voz como o som de muitas águas, tinha em sua mão direita as 7 estrelas. Então a voz de Deus que ele começa a ouvir naquele momento tem som de muitas águas. Pensa o que é essa voz aí, irmão. Você ouvir a voz de Deus de forma audível, falando com você como se fosse o som de águas. É o que João está ouvindo, só que veio por trás dele aquela voz. E aí o que significa isso? Significa uma voz de proclamação. A espada também está ligado ao juízo de Deus, pois espada fala de juízo e de justiça. Da boca dele sai uma espada afiada que julgará as nações. Você sabe que a espada, ela é uma arma. Naquela época, você sabe para que serve uma arma. Então a espada que sai da boca dele vem para julgar as nações. E João está tendo essa visão. Passa para mim. As 7 estrelas aqui, as 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas, ou seja, os sete pastores. Aqui está a seriedade de falar de um pastor quando ele é ungido do... Meu sogro costuma brincar comigo o seguinte: existe o pastor chamado e o chamado pastor. Entendeu ou não? Existe o pastor que Deus chamou, ele é um pastor chamado. E existe aquele que se fez pastor, ele é chamado de pastor. Então, o que a gente precisa entender é que o anjo da igreja, ele está na mão de quem? De quem, gente? Não está ali no texto? As 7 estrelas estão nas minhas mãos. E Jesus falando para João: e as 7 estrelas são os 7 anjos. Esses 7 anjos, irmão, não é que tem um anjo aqui não, um anjo, quer dizer, entenda bem o que eu quero dizer, um anjo que representa essa igreja. Não é ele que pastoreia a igreja. Quem pastoreia essa igreja? Não é o pastor aqui? Então eu sou o anjo que estou na mão do Senhor. Ai, que responsabilidade. Irmão, desculpa, mas esses pastor pilantra, safado, 7:1 tem por aí, acho que eles nunca leram isso. Porque se ele tivesse o entendimento de que ele está na mão de Jesus, e se ele fechar a mão, irmão? Ai, meu Deus. Mas em compensação, é Ele que me guarda, é Ele que me protege, é Ele que me sustenta, é Ele que cuida da minha casa, é Ele que cuida dos meus filhos, é Ele que cuida da minha família. Então, muito cuidado à mesa que você senta, porque eu sei aonde eu estou. Pegou essa? Da mesma forma que eu sei da responsabilidade que eu tenho por estar na mão dele, eu também tenho uma convicção de que ele também está vendo tudo que fazem e o que falam, e que no tempo certo o juízo dele vem sobre todos. E eu quero que venha, irmãs. Vamos lá, passa para mim. Seu rosto, olha isso, gente, esse texto aqui, cara, isso aqui é muito profundo. Ele vai dizer: o seu rosto era como o próprio sol. Em que momento, olha o que ele vai dizer, mas em que momento esse sol? Ele vai dizer:
quando brilha em todo o seu esplendor. Não é aquele sol de 5 horas da tarde que tu gosta de ver na praia. Aquele ali é o fim da tarde. Não é o pôr do sol 6 horas da manhã. Aquele ali é o pôr do sol. O sol em todo o seu esplendor é aquele sol de meio-dia que está lá no céu assim, ó. E todo mundo está vendo. Que tu não consegue ficar 10 minutinhos embaixo dele, porque começa a queimar a tua pele. Ele está dizendo, o rosto dele é como o sol em todo o seu esplendor. É aquele sol que está radiante aos olhos de todos. É o que eu estou vendo. Você entendeu ou não, gente? O seu ápice, quando ele olha, ele fala, meu Deus, parece o sol do meio-dia. Aqui, e para eles que são judeus, o sol do deserto, no seu esplendor, o que é? Que comparação é essa que João está fazendo, irmão? Essa característica está dando ênfase à grandeza da sua glória. Em Mateus 17, 2, eu botei aquele texto ali, que é um texto onde, só para você entender, é onde Jesus se transfigura aos olhos de Pedro, Tiago e João. E quando ele se transfigura, o texto vai dizer que uma glória desce daquele monte, aparece Elias e Moisés, e ali o Senhor começa a falar com eles. Aí Pedro fala, ei Senhor, é bom a gente ficar aqui, o culto aqui está poderoso, irmão. E estava mesmo, irmão. Mas por quê? Porque ele viu Jesus se transfigurando, ele viu a glória de Jesus naquele momento ali. Então é mais ou menos isso que ele está vendo agora. Ele está vendo o Cristo tomado em glória. Ele está dizendo, o rosto dele parece um sol do meio-dia. Uou! Passa para mim. Aí ele vai dizer, assim que eu admirei, caí como morto. Isso está lá no versículo versículo 17. Assim que eu admirei isso, caí em seus pés como se estivesse morto. Então ele tocou sua mão direita sobre mim e disse. Perceba que João desfalece diante da grandeza, da glória que emana de Jesus. A natureza humana não pode suportar o poder que emana da presença de Deus. E nós temos aqui Isaías 6, você pode ler em casa. Mas Isaías capítulo 6, quando Isaías vê a glória de Deus, ele vai dizer, no decorrer do texto, que ele vai falar primeiro sobre 4 serafins. E ele vai observar que aqueles serafins com 2 asas faziam o quê? Voavam. Com 2 asas cobriam seus pés, e com 2 asas eles cobriam o quê? Os seus olhos. Por que eles cobriam os olhos, irmãos? Por causa da glória que emana da presença de Deus. Os próprios anjos que estão diante do trono cobrem seus rostos. Você pegou isso, irmão? Aí João, escuta, quando ele vê a glória de Deus, como ele está? Ele está exaltado em espírito, mas ele está num corpo. Então quando ele vê a glória, o que acontece com ele? Ele desfalece. O corpo humano jamais suportará a glória que vem dele. Por isso que Paulo vai dizer que quando Cristo nos chamar, ele vai dizer, e esse corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e aquilo que é carnal
se revestirá daquilo que é espiritual. Então o veremos face a face, como Ele é. Para a gente se encontrar com essa glória aqui, é necessário nós nos tornarmos pessoas espirituais. Aleluia. Passa para mim. Aí ele vai dizer: e ele me tocou com a sua mão direita e me disse: não temas. Aqui conseguimos entender o amor e a misericórdia de Deus diante da natureza humana. Ele diz: não temas, João, levanta. E sabe o que eu acho fantástico em Isaías capítulo 6? Que, se eu não me falha a memória, lá no versículo 7, 6 ou 7, é quando Isaías vai dar um grito, diante da glória que ele está vendo. Ele vai dizer: ai de mim, que estou perecendo, pois os meus olhos viram o Senhor. Percebe que é o mesmo sentimento de quando se depara com a glória de Deus. A carne humana vai desfalecendo, irmão. Ela não suporta, irmão. A gente sente aqui uma gotinha da presença de Deus, a gente já sai daqui com: oh, meu Deus. Você imagina o que João está vendo? Imagina o que Isaías viu. O corpo deles não aguentou, não suportaram. Passa para mim, já estou acabando. Aí ele vai dizer, olha o que Jesus vai dizer para ele. Eu achei isso muito fantástico. Estive morto, mas eis que estou vivo. Por que ele apareceu para João? Porque João viu, não viu? Quando ele foi morto, sim ou não? Então ele está dizendo para João: ei, João, sou eu que estive morto. Sou eu, João. Só que agora eu não estou mais morto. Eu estou vivo. A natureza de Jesus, homem que morreu, não existe mais. Apenas a sua divindade. Mas a João, ele de início toma a forma humana, para que João pudesse entender quem é que falava com ele. Quando João vê a primeira vez, ele diz: eu vejo alguém semelhante a um homem. Mas aí ele começa a ver a glória que vai emanando, né? E ele vai ver agora Cristo tomado em glória. Mas por que o Senhor toma essa forma humana? Porque era uma linguagem que João ia conseguir interpretar e entender a partir daquele momento. Passa para mim. Aí ele diz para João o seguinte: João, eu possuo a chave da morte e do inferno. Está mais aqui à frente, você pode ler. Aqui está claro a totalidade do poder e da autoridade de Cristo sobre o céu, sobre a terra e embaixo da terra. Toda a autoridade e poder está nas mãos do nosso Cristo, do nosso Senhor e do nosso Salvador. A morte não tem mais domínio sobre o homem. Por quê? Porque a autoridade está na mão dele agora. É ele que decide quem morre e quem vive. Você entendeu? Porque quando o homem pecou, o homem, ele obteve a chave da morte. Quer dizer, o diabo obteve a chave da morte. A partir do pecado, a morte tem autorização para tocar no homem. Mas a partir da morte de Jesus na cruz, essa autorização vem para a mão de Jesus. Ele agora pega a chave da morte na mão dele. Por isso ele está dizendo para João: João, eu tenho agora. Tinha necessidade dele falar isso, irmão? Por que ele quer comunicar isso para João? É como se ele estivesse dizendo para João: João, avisa para os irmãos que estão sendo perseguidos, que para eles morrerem, sou eu que autorizo. Não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da dificuldade, sou eu que tenho a chave da vida e da morte. Aleluia. Passa para mim, eu acho que acabou. Então Jesus fala a João para escrever todos os acontecimentos
do presente e aqueles que ainda haveria de acontecer no futuro. Acabou, não acabou? Aí Jesus vai falar para João: João, escreve o que está a acontecer agora e o que está para acontecer no futuro. Ei, há 2000 anos atrás, somos nós ou não a geração do futuro? Chegou até nós, irmãos. Agora cabe cada um de nós entendermos a carta que Cristo destinou à igreja, destinou a nós, e a partir desse momento a gente se posicionar para viver aquilo que Deus tem para nós. Entenda uma coisa, para a gente fechar: a morte, irmãos, ela virá para todos. A pergunta que eu faço para você é: quando ela vier para você, aonde tu passará a tua eternidade? Outra coisa, a morte só respeita Cristo, tá? Ela não respeita o homem, não. Então, antes que tu pense, estou muito novo, ela não respeita a idade, ela não respeita diploma, dinheiro na conta. A morte, ela só quer uma alma, ela só quer a alma, ela só quer a alma. Então entenda o que eu estou dizendo para você. Eu disse isso para uma pessoa uma vez, para um senhor de 75 anos. Eu disse para ele: o senhor se preocupa com tanta coisa que não precisa se preocupar. Eu acho que o senhor deveria se preocupar em preparar a sua alma para se encontrar com Cristo. Isso é o mais importante. Ele disse que, não para mim, né, que ele não teve coragem de falar isso para mim, mas ele falou para outras pessoas que eu estava desejando a morte dele, que eu chamei ele de velho e eu estava desejando a morte dele. Só que isso é uma coisa que eu faço diariamente, preparar minha alma para se encontrar com Jesus, porque eu não sei se ele vai vir hoje, irmão. Eu não sei se quando acabar esse culto ele vai voltar. Eu não sei se quando acabar esse culto o que pode acontecer com a gente, se a gente vai morrer, não sei. Mas a minha alma precisa estar pronta para se encontrar com ele a todo momento. Você entendeu? Então, prepara a tua alma, limpa seu coração. Uma pessoa procurou a pastora essa semana e disse para ela assim: olha, eu procurei uma pessoa da minha família e eu abri o meu coração, porque eu estou disposta a ficar limpa de tudo, eu não quero carregar nada dentro de mim. Eu falei: cara, que é isso, irmão? É uma pessoa que decidiu ser livre. Caminhar com Jesus é ser livre, irmão, ser limpo, não ter nada, nenhuma acusação, nada prendendo você nessa terra. Eu quero ser livre, irmãos. Seja livre você também. Prepara a tua alma, ó igreja, para se encontrar com o Senhor, porque Ele vem. Amém? Fique de pé, eu quero orar com você.